Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Revista Horse TV. O conteúdo da mais completa revista de cavalos do Brasil, agora também na sua TV, na TV Jockey. Hoje aqui no estúdio da Revista Horse, aqui no Jockey Clube de São Paulo, recebendo a visita do ilustre Nelito Cunha, jockey e agora treinador de cavalos, né, Lenito? Pois é, Marcelo. Montei durante 28 anos e agora pulamos de galho, né? Ao invés de receber as ordens do treinador, agora eu vou dar as ordens para eles pilotar os animais. Nós vamos bater um papo aqui com o Nelito, ele vai contar a história dele, como ele começou aí nas corridas de cavalo, como ele começou com os cavalos em si, né? E agora essa nova fase da vida dele como treinador, faz pouco tempo, faz 2 meses praticamente que ele está atuando efetivamente como treinador. Mas vamos aproveitar e falar um pouquinho de cavalos. Essa semana, Nelito, a revista Horse esteve lá em Itapira, no interior de São Paulo, acompanhando uma prova que chama Equitação de Trabalho. É uma prova que simula as atividades do campo, abrir porteira, pular um fardo de feno, fazer uns recuos, enfim, uma série de atividades do campo. E essa modalidade é uma modalidade nova praticamente, e eles acabaram de criar a Associação Brasileira da Equitação de Trabalho. Nós conversamos lá com o Geraldo Lefossi, que é um dos idealizadores desse programa, e o Ney Messi. Vamos ver como é que foi e depois a gente continua aqui com a história do Nelito Cunha, grande jockey brasileiro. Estou aqui com o Geraldo Lefossi, no Aras das Mangueiras, em Itapira, no interior de São Paulo, que tem uma novidade. A equitação de trabalho, que até então era uma modalidade meio que exclusiva do lusitano, agora está cada vez mais aberta. No ano passado vocês já estavam fazendo uma competição aberta a todas as raças. E esse ano, qual é a novidade, Geraldo? Vocês montaram uma associação, é isso? Na realidade, eu e mais outros aficionados da modalidade, que somos realmente apaixonados pela modalidade, achamos por bem nos organizarmos e dar realmente um foco para a modalidade. Então decidimos incorporar aí a Associação Brasileira de Equitação de Trabalho, a ABET, que vai realmente tentar fomentar esta modalidade. Hoje a nossa prova, que foi a primeira prova do Campeonato Brasileiro de Equitação de Trabalho de 2018, ela já foi aberta para todas as raças e tivemos aqui, além do lusitano, que continua realmente sendo ainda a maioria, tivemos a Palusa, tivemos Crioulo, Manga Larga Machador, vários cavalos da raça Manga Larga Machador. E a ideia é trazer cada vez mais... Quarto de milha eu vi aí também. Tem um quarto de milha, quer dizer, cada vez mais ter mais cavalos, mais amadores, porque acho que o principal objetivo é atrair amadores para a modalidade. Não adianta você atrair só profissionais, né? Porque senão você não vai crescer. E realmente hoje está sendo um sucesso. Tivemos acho que 62 inscrições para a primeira prova do ano, que nós não tivemos muito tempo para nos organizar, já conseguimos esse resultado. Então realmente eu acredito que nas outras 5 etapas do ano nós vamos só crescer. E com essa associação, a ideia é realmente, então, agregar todas as raças e dar esse impulso, porque a equitação de trabalho é uma modalidade que serve para pessoas de todas as idades. Nós já fizemos uma matéria aqui no ano passado sobre isso, crianças, pessoas de meia idade, até pessoas mais velhas, mais experientes, né, Geraldo? Isso. Na realidade, a gente entende que na hora que você faz uma associação dedicada só à modalidade, realmente vai haver muito mais atenção e na realidade vai haver a atenção que a modalidade merece.
nós vamos ter então aqui, além do presidente dessa primeira gestão, que é o Ney Messi, nós elegemos o Ney Messi porque é a pessoa que realmente se dedica à equitação de trabalho há muitos anos e tem muita experiência nessa modalidade. Mas o que acontece é o seguinte, por exemplo, eu sou um associado, não faço parte do corpo diretivo, mas vou ser o associado responsável em atrair, digamos, ser o representante dos criadores de lusitano nessa associação. Temos aí, digamos, o Dr. Newton aqui de Itapira, que ficou como representante da raça Appaloosa na associação, e assim por diante. Vamos ter pessoas que vão ser responsáveis por divulgar a equitação em outros centros, quer dizer, realmente com uma ideia de fomentar. Ou seja, inverteu na verdade, né? Porque antes a equitação do trabalho estava centrada na Associação do Lusitano, agregando outras raças. Agora é uma associação independente que vai ter um representante praticamente de cada raça, pode-se dizer assim? Isso, quer dizer, não é uma pessoa, digamos, que é associado aqui da associação da ABET, que cria, digamos, um cavalo de uma determinada raça e vai ser ele o responsável por tentar atrair colegas, criadores e proprietários desta raça para trazer para a associação. Eu acho que com isso a gente acaba com todos os problemas que sempre tivemos, quer dizer, é muito difícil você querer fazer crescer uma modalidade quando ela está limitada a uma raça só. Eu sou criador do lusitano, sou apaixonado pelo lusitano, estou no lusitano há 28 anos, mas eu vejo que não anda desse jeito. E, digamos, uma questão é que antes do lusitano eu criava quarto de milha. E o quarto de milha você vê, ele está em várias atividades. E eu acho que o lusitano também tem que estar. Então, acho que a única forma de você fomentar isso daqui é realmente ter uma associação. Quer dizer, nós não estamos de forma alguma querendo concorrer com outras associações. Nós queremos uma associação totalmente dedicada à modalidade. Eu acho que com isso, você veja, hoje tinha vários lusitanos, como eu falei, muitos manga larga machadores, crioulos, como você falou, tinha um quarto de milha e vamos ter muitos mais. Eu acho que com isso nós vamos realmente fazer crescer uma modalidade que é uma modalidade muito boa. Criança, você viu aqui criança montando, meia idade, amador, gente de idade, quer dizer, não, é muito democratizada, né? Não é elitizada, é democratizada. Eu acredito que realmente agora nós vamos conseguir para frente. Então é a ABET, Associação Brasileira do Cavalo, Associação Brasileira da Equitação de Trabalho. A gente está meio conduzido a falar das associações. Mas parabéns aí pela iniciativa, Geraldo, espero que vai dar tudo certo. Quando que é o próximo evento agora, então? Olha, o próximo evento possivelmente não vai ser no mês de abril, acho que vai ser no mês de maio. Possivelmente será Alphaville. Nós já temos aí um calendário feito, quer dizer, as pessoas já estão sendo informadas. O fato da pessoa não ter participado desta etapa não quer dizer que ela não possa entrar na segunda, porque você pode descartar sempre, acho que uma ou duas. Então nós queremos portas abertas. Nós queremos o pessoal para se divertir e fazer a modalidade crescer. Tá ótimo. Obrigado, Geraldo. Parabéns aí, tamo junto. Muito obrigado. Isso aí então, pessoal, equitação, Associação Brasileira da Equitação do Trabalho, agora nascendo aqui no Aras das Mangueiras, em Itapira, interior de São Paulo. Ney Messi é o grande incentivador da equitação de trabalho no Brasil, já vem fazendo um trabalho há muito tempo, né? E agora vocês acabaram de criar uma associação, Associação Brasileira de Equitação de Trabalho, e você está com a missão de ser presidente. Como é que vai ser isso aí, Ney? Então, Marcelo, o pessoal da equitação de trabalho, Gilvano e a Camila, proprietários da CIA de Equitação de Trabalho, juntamente com o Dr. Geraldo Lefossi, que vem apoiando bastante a modalidade, e algumas pessoas que vêm incentivando e chegando na equitação de trabalho, me pediram para assumir esse cargo. Criaram então a associação ABET, a Associação Brasileira de Equitação de Trabalho, e me pediram para assumir esse cargo devido ao tempo que eu tenho de estrada, né? São 15 anos na equitação de trabalho. E agora eu tenho essa missão aí para seguir mais uma na equitação de trabalho. Espero contar com o apoio de todos os amigos e todos os já estavam na equitação de trabalho, até deixaram um pouquinho de participar, voltar para a equitação de trabalho, porque a gente tem bastante novidade. Tem a prova de argolas, tem a prova de tempo ideal agora, então bastante produtos a ABET, a Associação Brasileira. Uma das novidades é a prova de 5 argolas que vai passar agora, né? Exatamente, essa aí nós estamos estreando hoje no Aras das Mangueiras. É um desafio bastante técnico, são 5 argolas, onde o concorrente tem que pegar as 5 argolas, são 4 tambores, onde os concorrentes têm que virar o tambor, vocês vão ver daqui a pouquinho no vídeo que o Marcelo vai colocar. E esses tambores viram-se
dois para a direita e 2 para a esquerda. O objetivo do concorrente é não errar o percurso, pegar as 5 argolas, que pegando as 5 argolas ele tem no final uma bonificação especial somente para aqueles que pegam as 5 argolas. Então tem 5 argolas, 4 prateadas que são grandes, valendo 5 segundos cada uma, e uma dourada que é a pequenininha que vale 10. Se o concorrente conseguir pegar as 5 argolas, ele ganha mais 10 segundos de bonificação. Então essa é uma prova que a gente está lançando agora, a gente acredita bastante nessa prova, é uma prova fácil de montar, né? Não tem muitos obstáculos e as pistas que a gente pode fazer são pistas menores do que uma prova completa de equitação de trabalho. Então a gente está acreditando bastante nesse novo produto aí em 2018 para seguir aí mais uma novidade da equitação de trabalho. Ney, a equitação de trabalho é uma modalidade conhecida no mundo em todo, inclusive com campeonatos mundiais. Nós temos um brasileiro que ganhou o campeonato mundial já. Essa nova configuração que vocês estão apresentando aqui, ela faz parte da equitação de trabalho ou vocês que estão criando isso aqui? Então, o Brasil é um país continental, né? A gente tem a equitação de trabalho clássica, que é a equitação de trabalho que veio da Espanha, né? A Itália e Portugal, da Europa, na verdade. A gente mantém as provas, só que no Brasil a gente tem cavalos de muitas raças, né? Marchador, Appaloosa, quarto de milha, diversas raças. Algumas pessoas, para chegar na equitação de trabalho, sentem dificuldade com algumas das fases da equitação de trabalho. Então, qual é o objetivo da gente criar essas provas paralelas? Justamente para a pessoa criar vontade, gosto pela modalidade e depois partir para uma prova completa, né, com mais habilidade. Porque às vezes você pega um concorrente novo e você quer que ele faça as 3 fases, às vezes ele até assusta com a reprise de ensino, que é básica, mas olha aquilo, não vou conseguir fazer. Então, o que acontece? Hoje ele entra no tempo ideal. Experimenta já a equitação de trabalho, ou entra nas argolas, já experimenta alguma coisa da equitação de trabalho, e aí ele parte e segue para chegar numa prova completa, que é o objetivo, acho que, de todo mundo, né? Agora, Ney, o que muda com essa nova associação agora? Não, justamente a nova associação é uma associação que está direcionada para a modalidade de equitação de trabalho. Ela não tem pendência com raça nenhuma. Ela quer que todas as raças cheguem para a equitação de trabalho. Esse foi um problema que a gente sempre teve na equitação de trabalho no Brasil. Ela foi ligada sempre a uma raça, todos conhecem, todos sabem. E eu sempre que dou alguma entrevista, alguma coisa, sempre falo, a gente tem que louvar por sangue lusitano por ter trazido isso para cá. Só que ela é aberta no mundo inteiro. Ela não pode ser fechada por uma raça só. É uma modalidade aberta, tanto que o Mundial tem cavalos de todas as raças participando. Alemão, etc., né? Francês. E aqui agora no Brasil, então, ela é uma modalidade exclusiva para cuidar dos interesses da modalidade, né? É uma associação exclusiva para cuidar dos interesses da modalidade, equitação de trabalho, e não pender para um lado nem para o outro. A gente busca nos regulamentos, em tudo, a igualdade. O mais possível perto da igualdade para que todos possam participar e vencer. Não só participar, fui lá. Não, mas ganhar também, né? O que precisa para uma pessoa que quer começar a modalidade de equitação de trabalho? O que ela tem que fazer? Ela tem que, eu acho que primeiramente a gente sempre orienta a se familiarizar com o esporte, vir até uma prova, conhecer primeiro, se já tem uma habilidade na equitação, procurar um centro de treinamento, aprender a equitação básica, aprender a montar cavalo, né? Isso pode ser em qualquer local, em qualquer centro de treinamento ou até em casa, mas conhecer os produtos da equitação de trabalho. O que eu tenho para fazer lá? Quais são os obstáculos? E começar sempre na base. Nunca inventar de fazer um slalom, por exemplo, que é uma serpentina. Você não vai fazer agora. 3 tambores, você não vai fazer agora. Exige mudança. Categoria de base são os obstáculos mais básicos. Tem tudo lá no site da CIA de Equitação Trabalho, ciadeequitaçãotrabalho.com.br. Quem quiser entrar e ver lá, ou também entrar em contato comigo, neymessi@gmail.com também, eu tiro dúvidas sempre e a gente segue em frente aí para elevar cada vez mais a modalidade no país inteiro. Tá ótimo, né? Parabéns aí, tamo junto. Obrigado, Marcelo, valeu. Obrigado pelo apoio da Horse sempre aí com a gente.
É isso aí, Nelito. Então essa é a equitação de trabalho que está agora numa nova fase e você também vivendo uma nova fase em sua carreira. Vamos começar então você falando um pouquinho como é que você começou a se envolver com cavalo. Você é lá de Pernambuco, né? Exatamente, Marcelo. Eu comecei muito jovem em fazenda, meu pai era administrador de uma fazenda, então mexendo com cavalo desde cedo. Comecei montando desafio, cancha reta, então é o desafio de 2 animais só. E o meu irmão, que era jockey, dizia que quando eu aumentasse o peso, tivesse um peso ideal para ir para o hipódromo, que ele ia me levar. E eu, doido para aumentar o peso, para chegar ao peso que dava para ser jockey. Então, em 88, eu tinha 45 quilos. Aí ele falou, já dá para você ser jockey. Vamos ver se você... Você tinha quantos anos, Nelito? Eu tinha 15 anos. Aí cheguei no hipódromo em Recife, comecei a montar, treinei e tal, comecei a montar. Ele falou, você leva jeito. Você quer ir para São Paulo ou para o Rio de Janeiro? Eu falei, quero ir para São Paulo. Ele falou, então eu vou lhe inscrever na escolinha em São Paulo. Em 89, eu cheguei aqui, fiz o teste, passei no teste, ingressei na escola de preparação para jockeys e aí não parei mais. Foi 70 corridas até me profissionalizar. Aí em 1990, em fevereiro de 1990, eu me formei jockey. Aí voltei para Pernambuco só para montar grande prêmio, só a passeio e não parei mais. De lá para cá foi 28 anos montando, sofrendo um pouco para tirar peso, porque tem isso também, o jockey sofre muito com peso. Tive sempre como inimigo a balança e montei fora do país há algum tempo e quando não consegui fazer mais o peso, que foi agora um ano atrás, aí parti para essa de treinador. Bem, entre não ter peso e depois estar acima do peso tem uma longa história e a gente vai falar muito sobre isso, né? Queria que você contasse um pouquinho mais sobre essa fase sua lá em Pernambuco, Nelito. É praticamente como todos os jockeys começam, eles participam dessas provas informais, vamos colocar assim. Que tipo de cavalo vocês montam? Como que é essa corrida desafio aí? O desafio, Marcelo, a gente monta até jegue. Eu montei uma corrida de jegue uma vez, ele entrou na casa de farinha correndo. Então, nos interior não é cavalo, não é puro sangue, é cavalo, qualquer cavalo. Cavalo pé duro a gente chama, né? Cavalo de sela, cavalo de andar montado. Agora, e essa corrida de desafio é uma cancha reta? Quantos metros mais ou menos? 300 metros, 500 metros no máximo. Não era uma reta organizada como tem no Rio Grande do Sul, né? As pencas, né? As pencas chamadas, né? Então eu comecei assim. Agora no hipódromo mesmo, aí sim, PSI, puro sangue inglês. E como é aqui também, né? E quando eu vim para São Paulo, então, muito diferente de Pernambuco. Pernambuco tinha poucos animais, uma reunião por semana. Aqui tinha a semana toda. Em 89, quando eu cheguei, só não tinha corrida terça-feira. O resto tinha todos os dias. Então, fiquei impressionado com o número de cavalos. Digo, nossa senhora, eu vou assistir o primeiro Grande Prêmio de São Paulo. Digo, nossa, um dia eu vou montar esse paro. Nossa, o Grande Prêmio de São Paulo é o grande prêmio mais importante que tem, é o grande prêmio cobiçado por todos. Então, que você ganhou 4 títulos, diga-se de passagem, né? Pois é, vim a ganhar 4 vezes. Aliás, só 2 ganhou 4. Então eu fui, dei muita sorte de montar esse paro. Agora, no começo da carreira, Neto, quando você chegou aqui em São Paulo, você entrou na escolinha e tal, você falou quantas corridas antes de começar a se profissionalizar? 70 corridas. Hoje mudou a regra da escola, mas antes o aprendiz tinha que ganhar 70 corridas para ele virar profissional. E para as pessoas entenderem como é que são essas corridas, não são corridas oficiais do jockey, né? Como é que funciona isso? São corridas oficiais, sim. O aprendiz, ele começa... Só que você não é considerado profissional, é isso? Exato, eu sou aprendiz. Aprendiz certo. De jockey. Existe a escola, tem uma regra, você tem que ter a altura, o peso, a idade, enfim. Né? Você tem que ter uma experiência com cavalos. Então você faz o teste. Na minha época entrou 10 aprendizes. Então, o que a gente leva de vantagem sobre o profissional já? Nós vamos com 4 quilos a menos, o aprendiz. Isso é uma vantagem muito grande. O cavalo que o aprendiz monta vai com 4 quilos a menos. Quando a gente ganhava 11 corridas, aí diminuía para 3. Quando ganhava 21, para 2. E vai até com 51, descarregava 1 quilo só, quase de igual para igual. 70 Quanto corridas. Mais ganha, exato. menos 70 peso. corridas você está pronto.
para disputar de igual para igual com os outros. Mas hoje em dia mudou um pouco, nem sei como funciona, é por tempo agora. Nessa época, essas 70 corridas eu ganhei em tempo recorde, foi 8 meses e 8 dias até. O professor na época era o Gaston Mazzoli, hoje não é mais, e tinha muito mais corrida do que tem hoje. Hoje tem 2 reuniões por semana. Antes que nem eu te falei, só não tinha terça-feira. Era muito cavalo na época. E como foi sua primeira vitória? Engraçado, minha primeira vitória em Pernambuco, eu ganhei e fui desclassificado. Eu prejudiquei o outro, eu não tinha experiência e tal, desviei de linha, prejudiquei o outro. Na minha primeira aqui, eu não ganhei e levei. O outro foi desclassificado a meu favor. Eu fui prejudicado, cheguei em segundo, aí tem o sino de reclamação, a gente reclama, o outro foi desclassificado e eu ganhei. Depois eu ganhava toda semana, foi muito bom. Como aprendiz, eu tive muita sorte, montei para vários treinadores. Então faz um resumo aí para nós aí, Nelito. Quantas vitórias desses prêmios, vamos colocar só os grandes prêmios, os prêmios principais aí você ganhou, são 4 grandes prêmios São Paulo, você ganhou também na Argentina, faz um resumo aí para nós. Eu tive na minha carreira, ao todo, 2.863 vitórias. O número de grande prêmio, eu não sei te dizer ao certo, mas do calendário clássico eu ganhei todos. E agora, é lógico, esses 4 grandes prêmios São Paulo, é impossível não falar porque é a prova mais importante e que dificilmente o jockey consegue ganhar 4. Só 2 na história ganharam 4. Então, ganhei 2 taças de prata, 3 milha internacional, 2 derbys. Na Argentina, eu ganhei o grande prêmio mais importante da América Latina, que o cavalo que ganha esse grande prêmio tem direito a correr nos Estados Unidos. Então, é uma prova que eu já tinha feito segundo, já tinha feito quarto. Em Palermo? Em São Isidro. São Isidro? O grande prêmio Carlos Pellegrini. Então, eu ganhei em 2012 por Horace Philipson. E foi isso, ganhei, acho que eu montei 10 meses em Singapura. Isso que eu ia te perguntar. Você também teve uma experiência profissional, como é que foi essa história aí? Eu montava na época para o treinador Selmar Lobo, o filho dele treinava nos Estados Unidos, e um proprietário que tem cavalos com ele, tinha cavalo em Singapura, e queria levar um jockey. Aí ele falou, entra na escola de inglês, para você aprender inglês, para você... uma semana depois ele me ligou, tá pronto? Eu falei, eu não estava pronto nada. Aprendeu inglês em uma semana? Tive 2 aulas, não aprendi nada. Eu falei, tô pronto, aí fui, sem saber a língua. Mas foi bom, foi uma experiência boa, é diferente, um turf... Mas o cavalo fala a mesma língua, a corrida de cavalo, então lá é PSI também, por isso em inglês. Fiquei 10 meses, mas como eu era muito pesado, já estava sofrendo com a balança, não pude ficar lá, me mudei para a China. Pesado para as referências lá de Singapura, né? De lá, lá eu consegui montar de 53,5, aqui eu conseguia montar só de 55, fiz um esforço a mais, tirava peso e montei em 10 meses. A gente ouve falar muito essa questão aí do peso dos jockeys e tal. É realmente um fardo, uma coisa difícil para o jockey se manter no peso, Nelito? É o maior inimigo do jockey, é a balança. Todos têm problema de peso. O jockey de 50 quilos, se ele for montar um cavalo de 49, está abaixo do peso dele, né, do peso corporal dele. Então ele tem que tirar 1 quilo. Então, se sai muitos cavalos pesados, ok. Para ele não tem problema. Para o jockey que está... Eu, por exemplo, o cavalo de 59 eu montava tranquilo. Agora peço de parar já. Um cavalo saía de 55 eu não conseguia mais. Eu estava 58 quilos, eu tinha que tirar 3 quilos, então era muito difícil. O maior inimigo do jockey é a balança. Não adianta. E existe a tabela, não tem como fugir disso. Se o cavalo vai com 4 quilos a mais ou 2 quilos a mais... ele corre menos, o mais leve vai levar vantagem, então o treinador não... Alguns ainda dizem, coloca 1 quilo a mais, mas não é todos que concordam, e também é 1 quilo, né? Eu estava muito pesado, estava com quase 60 quilos, estava tirando 3 quilos para montar de 59, estava realmente muito difícil. O jockey, um peso ideal para jockey seria 52, 53 quilos, é um peso ideal. Mais que isso, ele já vai ter que tirar, vai ter que sofrer. É uma luta diária contra a balança. Agora, Nelito, continuando aqui na sua chegada em São Paulo, aqui, voltando aqui para o assunto, quem que foram os seus grandes ídolos
dentro das pistas, dentro da raia? Olha, Marcelo, ídolos não faltaram, referências então. Hoje o número 1 do mundo é o J. Ricardo, esse cara sempre foi um ídolo para mim. Aqui tem o Barroso, que ganhou 19 estatísticas, 15 consecutivas. Então esse cara... Então, teve o Quintana, que hoje já é falecido. Inclusive, quando eu ganhei o primeiro Grande Prêmio de São Paulo, ele falou: filho, parabéns, você ganhou esse páreo. Eu montei a vida toda, pensei que não ia conseguir ganhar. No ano que eu ganhei, achava que não ganharia porque o cavalo estava doente. Então, é um páreo muito difícil, você já ganhou. Esse jockey, um jockey muito bom. Foi treinador, consegui ganhar um grande prêmio importante para ele depois, ele treinando. Inclusive, quando ele parou, eu falei: graças a Deus que você parou. Ele: por quê? Eu falei: porque é um jockey a menos para mim ganhar na pista e um treinador a mais para me dar montaria. E ganhei o grande prêmio de consagração para ele. E esses seus ídolos, você chegou a enfrentar em pista também? Montar com eles? Sim, inclusive os 2 primeiros Grandes Prêmios de São Paulo, quem fez segundo foi esse primeiro do mundo, o J. Ricardo. Ele fez segundo em 92 e 93. Montei muitos anos com o Barroso, com o Quintana, disputamos páreos belíssimos. E no Rio de Janeiro também tinha um jockey, acho que nem monta mais, o Goncinha, o Jeff Almeida. O jockey também é referência para mim, assim. E agora tem os meus ídolos como treinador, né? Fala um pouquinho deles aí. Treinadores que eu montei eu montei 21 anos por Selma Lobo. Esse foi um pai para mim, é meu mestre hoje. Tem o Sampaio, agora ultimamente na cocheira, me ensinou bastante. Esse último ano eu fiquei na cocheira dele, fazendo um curso, né, na prática, porque sei como funciona o treinamento, mas nunca tinha sido treinador. Então, é um trabalho diferente, é um trabalho diário ali, é dedicação. Então, o Sampaio foi muito importante para mim. Depois nós podemos até conhecer ele na cocheira. É um prazer. Então, é isso aí, a profissão. Agora, o que você considera fundamental, importante num treinador, Nelito? Olha, o Lobo sempre dizia: o cavalo diz sem falar. É conhecer o cavalo, ter a sensibilidade de conhecer o cavalo. E o treinamento, para cada cavalo é um treinamento. Você não pode treinar o cavalo igual, fazer um treinamento igual para todos. Porque um corre distância longa, um corre distância curta, um é velocista, outro é... Então, conhecer o cavalo, entender o cavalo, o que ele quer dizer, o que ele gosta mais. E treinar ele para o que ele mais gosta de fazer. Para você tirar dele o máximo, né? Então é isso, entender o cavalo, a língua do cavalo. Agora, até que ponto é importante também, a gente vê isso em outras modalidades, a revista Horse aqui, a gente cobre tudo que envolve o cavalo, todos os esportes equestres, e um assunto bem recorrente é a sintonia entre cavaleiro e cavalo, né? Que eles formam um par perfeito. A gente tem vários exemplos, a gente pode falar no hipismo clássico aí do Rodrigo Pessoa, que fez um par perfeito com Balubê e Rouet, um garanhão que morreu agora há pouco tempo, que foi um fenômeno, mas o Rodrigo realmente encaixou ali, e sempre a gente fala assim, de encaixar. Tem isso também no turf, Nelito? De encaixar aquele jockey com determinado cavalo? Tem sim, Marcelo. Inclusive, tem o Aras que eu treino, tem jockey contratado, mas tem cavalos que ele não monta, porque não corre bem com ele e corre bem com outros. Então, isso existe bastante. Tinha cavalos no Lobo que na minha mão ele não corria bem, montava outro jockey, corria melhor. Então, existe sim, existe. Ultimamente eu montei uma égua chamada Zara, que até então era uma égua brava, uma égua que saía disparando, e eu larguei e corria o último com ela mansa, e ele ganhou 3 grandes prêmios comigo, correndo. Eu me dei bem com ela, como teve cavalos que eu não me dei, não consegui amansar, não consegui. Existe bastante, existe muito isso, sintonia entre o cavalo e o cavaleiro, né? Nelito, ser jockey é uma vocação, sobretudo? Você sabe que A pessoa nasceu para fazer aquilo? Sim, com certeza. E existe aquele dedicado, que nem o Lionel Messi e o Cristiano Ronaldo. Eu acho que o Lionel Messi nasceu, ele já sabe fazer aquilo ali, o Cristiano é dedicado e ele se dedicou, ele aprendeu a fazer. Tinha um jockey aqui, existe, hoje ele monta em Hong Kong, o J. Moreira. O começo dele foi horrível. A primeira vez que ele ganhou, ele foi desclassificado, depois de novo.
Tinha um proprietário famoso na época, o cara queria pagar um curso para ele de computador, falou, o Quintana mesmo falou, vá fazer qualquer coisa, menos montar cavalo, filho, você não, entendeu? O começo dele foi horrível. Ele falou, então me ensine. Ele falou para o Quintana, me ensine, eu quero aprender. E se dedicou, hoje ele é um fenômeno, onde ele vai, ele bate recorde, ele montou 8 pares em Singapura e ganhou os 8 um dia, isso é difícil de acontecer. E em Hong Kong, para onde ele se mudou agora, ele já ganhou 8 também num dia. E bateu o recorde de vitória, que pertencia, não sei de onde é o jockey, há muitos anos, e já bateu o próprio recorde. Esse cara é um fenômeno montando, nasceu para isso. E o começo dele foi horrível. Se ele fosse pela cabeça dos outros, ele tinha desistido. O que vale muito, então, é persistência, né? Como em qualquer outra atividade profissional, além de ter o talento, tem que ser persistente, né, Nelito? Persistente. Como hoje tem muitos que tem tudo, é levinho, tem o peso e não se dedica. Não trabalha todos os dias, não falta nos treinos. Essa criançada nova que está vindo aí, os novos aprendizes, como é que está? É igual à sua época ou você vê uma coisa diferente? Porque todo mundo, em tudo que se fala na vida, fala, pô, já não é mais como antigamente. Então, você consegue fazer essa diferenciação entre a sua época e a época de hoje? Tem alguma diferença, se houver, né? Primeiro o número de cavalos é bem menos, né? Então, eu acho que é que nem comparar jogador de futebol, cada um na sua época. Quando eu entrei, foi 10 aprendizes, hoje não entra tanto assim. Tinha muitas referências, eu montava aprendiz num paro, eu olhava para um lado tinha o Barroso, do outro tinha o Quintana, J. Ricardo, era muitas referências. Só fera. Então, eu aprendi no meio das feras mesmo. Então, disputando de igual para igual. Então, eu acho que referências hoje tem menos. Talvez pelo pouco número de cavalos, né, diminuiu muito. Talvez seja isso. Mas os aprendizes têm que se dedicar. E é uma profissão muito bonita. O conselho que você daria para um jovem aprendiz é dedicação, é isso? Dedicação. Essa é a grande malandragem do jockey, é essa. Trabalhar todos os dias. Eu acho que não tem desculpa para o jockey faltar num treinamento. É poucas horas de treino. E eu não faltava, eu era muito dedicado. Ultimamente, sim, eu estava faltando porque eu já estava não conseguia fazer o peso, estava montando muito pouco, já estava pensando em ser treinador, então tudo bem, mas quando eu era jockey mesmo, montando no meu auge, eu não faltava. Eu acho que não tem desculpa para o jockey faltar no serviço, no trabalho. É a profissão dele, e ele trabalhando bastante, ele vai assinar mais, assinando mais, ele vai ter mais chance de ganhar, e é isso. É uma troca, o jockey treina e o treinador dá a montaria. Se ele não vem treinar, ele vai perder a chance para outro. Então, se dedicar. Hoje quem mais trabalha é a Jeane Alves. Ganhou estatística, é uma mulher. A Giane, né? Ela montou no Rio no domingo. Ela montou aqui sábado, montou no Rio domingo e segunda estava aqui trabalhando, no outro dia cedo. Então, quer dizer, é dedicado. Ela vai assinar bastante, ela vai sempre ganhar. Inclusive, foi a que ganhou minha primeira vitória. Foi ela. Muito dedicada. Nessa fase agora de treinador aí, conta aí pra gente como é que está sendo esse processo, você está se adaptando bem, você já está treinando, você me falou que são 15 cavalos do Aras Philipson? Exatamente, ele falou que ia me dar 10 cavalos para começar, e foi isso que aconteceu, ele me deu 11 cavalos, eu comecei, tem 2 meses, quer dizer, estou engatinhando, né, nessa área ainda. Antes disso eu fiquei 1 ano, já te falei do Sampaio, na cocheira do Sampaio, treinando na prática, e hoje eu tenho 15 cavalos, já ganhei minha primeira corrida, e em breve aí quero conquistar mais, né? Conquistar mais cavalos, quero que ele traga mais cavalos para mim. E é isso, estou gostando muito, é o que eu pensava. A responsabilidade aumenta, lógico, que tudo que na cocheira tem que passar por mim, é eu que tenho que dar conta de tudo. Mas estou montando a minha equipe, já está quase toda montada, uma equipe boa, é o que o Sr. Marlobo sempre me falava. E algumas coisas que eu via quando eu era jockey, que o treinador fazia errado, eu já não vou fazer, porque eu tive a experiência de cima do cavalo. É isso que eu ia te perguntar, até que ponto o fato de você ter sido jockey te ajuda também nesse trabalho de treinador? Ajuda demais, porque quando o jockey monta no cavalo, o treinador diz o que ele fazer no treinamento.
Algumas coisas o jockey não concorda, sabe? Mas não pode, entendeu? Pode até dar opinião, tal, mas quem manda é o treinador, não adianta. Então, o que na hora ele fala tudo bem, mas na hora ele faz do jeito dele, né? Então a experiência que eu tive montando, que eu vi que não funcionou, eu não vou fazer para mim, entendeu? Não vou pedir que o jockey faça para mim. Olha, tem cavalo que tem a característica. O jockey está montando, tem coisa que só montando percebe. Tem cavalo que é ligeiro, ele gosta de correr na frente. Quando ele é dominado, ele não vem mais, ele fica manhoso e tal. Tem cavalo que só corre atrás, tem até carreira para correr na frente brigando, mas no final ele vai parar, e correndo de trás ele pode... Às vezes um cavalo correndo na frente, ele é um cavalo comum, e se você ensinar ele a correr de trás, ele se torna até um ganhador de grande prêmio. Respeitar a característica de cada cavalo. Então eu acho que deixar o jockey à vontade, para ele ter autonomia, fazer o que ele quiser na corrida, dentro da normalidade, lógico, né? Não fazer o que ele quiser, mas não pôr pressão no jockey. Quando eu montava sob pressão, não era a mesma coisa. Então isso eu não vou passar para os jockeys que montar para mim. Vou deixar ele à vontade. Eu acho que vai funcionar mais. Porque tem situações que o jockey encontra praticamente o cavalo lá praticamente no partidor, vamos colocar assim, né? Ele não às vezes não conhece muito o cavalo. Já aconteceu com você isso, bastante, né, Nelito? Bastante. Inclusive você estava me contando que a primeira prova que você ganhou foi meio assim, né? Substituindo uma outra pessoa. Exatamente. Eu montei um cavalo que eu nunca tinha montado. Então o treinador passou para mim o que o cavalo gostava, e aí eu pus em prática. E é isso. O jockey às vezes não vai montar um cavalo pela primeira vez. E às vezes também o cavalo é estreante de tudo. Ele nunca correu. Então nem o treinador sabe. O que o treinador sabe é do treinamento, o temperamento do cavalo, como ele foi nos treinamentos. Na corrida, nem o treinador sabe como ele vai se dar, entendeu? Então, não exigir do jockey faça isso, porque nem ele sabe. O cavalo nunca correu. Então, é importante a informação entre o jockey e o treinador. Dos 4 grandes prêmios que você ganhou, grandes prêmios São Paulo que você ganhou, qual que foi o mais difícil, o mais importante, o mais emocionante para você, Nelito? Nossa, a emoção é todos. O primeiro foi demais, porque assim, quando eu cheguei, eu assisti o Grande Prêmio São Paulo e digo, nossa, será que um dia eu consigo montar esse páreo, né? Só de montar esse páreo é muito importante. O primeiro, quando ele foi atropelando, então entrou a reta ali, ele foi passando, eu digo, nossa senhora, vou ganhar o Grande Prêmio de São Paulo. Foi uma emoção. A seguinte foi de ponta a ponta também, foi uma sobra. O jockey, o Barroso, tinha 2 cavalos, ele escolheu o outro, foi uma sobra também. Ganhou de ponta a ponta. Olha, emoção demais, só vivendo para. As emoções são. Você está entendendo, né? Estou tentando entender, né? Cada um tem a sua emoção. É muito bom, muito bom. E como é que estar ali em cima do cavalo, ali a hora que você acha que você vai ganhar? Porque acontece ao contrário também. Você acha que vai ganhar algumas vezes e acaba acontecendo algum imprevisto, né? Eu imagino que tenha acontecido isso ao longo da sua carreira. Bastante. Eu ganhei 4 grandes prêmios e 3 eu ganharia. Em 2 eu fiquei encaixotado, sem passagem. Em 1 eu fiz segundo, perdi. Fiz uma barbeiragem no percurso e me custou a vitória. Então 3 desses ficou entalado, entendeu? Então quando ganha a emoção é demais. Quando perde e você acha que poderia ter ganho, aí que é ruim. Quando o cavalo é ruim, não. Quando o cavalo não tinha condições, chegou lá atrás, ok, é mais um páreo. Mas quando você perde e tinha condições de ganhar, nossa, aí você não dorme. Quais são os erros mais comuns dos jockeys, Nelito? Erro de percurso não, mas de se meter numa disputa. Num páreo cheio, assim como o Grande Prêmio de São Paulo, normalmente é cheio. Normalmente é 18 cavalos. É se encaixotar, não ter passagem. Esse é o erro é o que mais acontece. Em 3 desses, aí eu fiquei encaixotado. Eu achava que o cavalo era barbada, em um desses. No quick road. Você fica encaixotado de um jeito que não tem como sair dali, né? Tem cavalo na frente, cavalo do lado, e é muitos, não tem como você só se derrubar os outros, não tem condições. Eu achava que o cavalo era barbada, corri com excesso de confiança e não tive como sair do caixote, que a gente chama caixote, e perdi. Esse é o erro mais comum, que
Quando o cavalo é ligeiro, corre na frente, aí ok, você não tem ninguém na sua frente, aí é só, se o cavalo tem condições, ninguém vai te atrapalhar. Esse cavalo que eu montei mesmo, que é recordista mundial, o Top Hat, ele era assim, ele não respeitava ninguém, ele ia para frente, mas em compensação, às vezes o cavalo corre na frente e ele é prejudicado por outro ligeiro, que às vezes tem outro com a mesma característica, então vai brigar na frente, brigar. Aí facilita para os que correm atrás, né? Mas numa competição de páreo cheio, o maior erro é ficar Em encaixotado. todas as corridas tem uma estratégia. Quem faz a estratégia é o treinador, e o jockey acaba sentindo alguma coisa ali no momento e acaba, de uma certa forma, dando ou mantendo o direcionamento ou dando um outro direcionamento. É assim, Nelito? Muitas vezes o jockey e o treinador assiste o filme antes. Por exemplo, o jockey não conhece o cavalo. Hoje está muito fácil com a internet. Você busca os filmes dos cavalos, assiste todas as corridas que ele ganhou, que ele perdeu, o que ele gosta de fazer, entendeu? Então o jockey analisa e discute com o treinador o que ele acha e tal. E assim é todos vão querer ganhar, né? Então, o momento mais importante e mais emocionante da sua carreira, Nelito? olha, 2006 foi um momento brilhante, assim, ganhei muitas corridas. Foi quando na época eu montava os Top Hat. Eu não tive... A minha carreira toda... Esse cavalo foi muito importante para você, né, Nelito? Você tem inclusive uma tatuagem aí nas costas do... Pois é. Tem a tatuagem dele, tem a tatuagem do Sheik, que eu ganhei um desses grandes prêmios de São Paulo também. Tem o que eu ganhei na Argentina, eu tatuei o nome dele aqui no braço, Goy Samuel. Mas a minha carreira teve alguns percalços. Eu tive 3 fraturas. Eu caí uma vez, quebrei o tornozelo, fiquei 3 meses parado. Outra vez eu fraturei o pulso, fiquei 1 mês parado. Essas foram as partes ruins, porque das outras, enquanto eu montei, foi só alegria, eu me dedicava muito, então as coisas deram muito mais certo do que errado. Tive bons treinadores ao meu lado, que nem eu falei, montei 21 anos para o Lobo, fiz vários contratos com proprietários dele, então minha carreira foi uma carreira... Essa última fratura que eu tive foi a pior, que foi a que forçou a minha parada. Depois dessa fratura que eu caí... Foi quando? Foi em 2016. Eu caí... Fez 2 anos ainda. Eu caí no cavalo, fiquei 4 meses parado, não precisou fazer cirurgia, eu quebrei o calcanhar, aumentei o peso demais e não consegui baixar mais. Fui para 61 quilos, aí fiquei 60, eu não conseguia baixar o peso. Nossa, eu discuti com a nutricionista, ela falou, você tem 1,63 m, o seu peso é esse, você não é gordo. Não é mesmo. Aí eu falei, mas eu mantive 55 durante muitos anos. Ela falou, mas quantos anos você tinha? Você não tem mais 20 anos, você passou dos 40, então você tem que respeitar seu corpo, então é isso. Essa fratura que eu tive, a última, foi que forçou mais a minha parada. Mas agora estamos engateando aí como treinador, estou gostando demais e acredito que vai dar certo. Fala aí desses cavalos que você está trabalhando aí, as expectativas. As expectativas são as melhores possíveis. Inclusive, vou correr um grande prêmio agora, dia 10, meu primeiro grande prêmio, como treinador. Essa égua que ganhou agora a minha primeira corrida, vou escrever lá num grande prêmio. E o seu Benjamin, eu treino para o Benjamin Steinbruck, ele cria muitos cavalos por ano. O cara que tem cavalo aqui, cria aqui no Brasil, cria no Uruguai, tem cavalo nos Estados Unidos, tem na França, tem na Argentina, tem muito cavalo. Então a chance de tirar um craque aí com ele é muito grande. Então agradeço demais a oportunidade que ele está me dando e vou me dedicar ao máximo. Vamos ver se eu tenho o mesmo sucesso que eu tive como jockey, vamos ver se eu vou ter treinando. É isso que eu espero. Como é que você está vendo esse momento atual do Turf aí no Brasil, o Jockey Club aqui de São Paulo passando por um processo de reestruturação, com novas ideias, novas propostas surgindo aí? Como é que você está vendo tudo isso, Nelito? Como eu te falei, quando eu cheguei aqui em 89, era muito cavalo, tinha corrida quase todos os dias. O momento não está bom, mas já teve pior.
O Jockey Club, o papo era que ia fechar, que não ia aguentar, mas agora a gente já sabe que não vai fechar. Esse novo presidente aí está... Nós tem esperança que o TUF não vai morrer, com certeza vai melhorar, está precisando melhorar, já melhorou bastante. Aqui no Jockey Club de São Paulo, na Cidade do Jardim, já tem um clima diferente, né? Fazendo um ano praticamente aí da nova gestão. Já tem um clima diferente. Está bem diferente, né? Já voltou muitos proprietários, proprietários que foram embora, foram para o Rio de Janeiro procurar melhoras, já estão voltando. E acredito que quando regularizar os prêmios aí, voltem todos e até aumente. Pista, por exemplo, você competiu em várias pistas, Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, fora do Brasil. Como é que você coloca o hipódromo daqui da Cidade do Jardim com relação aos outros hipódromos, na avaliação que você faz? O hipódromo aqui é muito bom. A nossa pista é boa. A pista de grama aqui é muito boa. Teve uma época que estava mancando muito animais. A pista não estava muito bem cuidada, tinha pouca areia. Hoje já não está mancando tanto, já está cuidada de novo. A nossa pista é muito boa, é muito boa. A pista de grama, por exemplo, teve uma época que eu montei na Argentina, alguns grandes prêmios que eu fui montar na Argentina, e a pista estava gasta, tinha pouca grama, assim, tá. Aqui nós não vê isso. Aqui a grama é muito boa, sempre. Eles cuidam sempre. Existe uma cerca chamada cerca móvel, que eles põem para mudar, usa metade da pista só, então eles cuidam bastante disso aí. A pista está sempre verdinha, está sempre muito boa. E estão sempre gradeando a raia de areia. A raia hoje está muito bem cuidada. Nosso hipódromo é muito bonito, muito bonito. Já montei no Peru, já montei na Argentina, já montei em Singapura, já montei na China. E nosso hipódromo é um dos mais bonitos. E bem cuidado. Qual um outro grande hipódromo que você achou que te chamou a atenção? Singapura. Singapura, muito bonito. Diferente. Existe para a gente entrar na raia, existe um túnel. A gente monta nos cavalos, passa por um túnel e sai na raia, na pista. É bem diferente, muito bonito. Qualidade da criação dos puro-sangues ingleses aqui no Brasil, Nelito? Olha, Marcelo, hoje o Aras Filhos, por exemplo, tem cavalos dele correndo na França, tem cavalo dele correndo nos Estados Unidos. Ele cria hoje, não sei quanto ele cria, não entendo muito disso, mas ele cria bastante, cria muitos cavalos por ano. E ele, o que ele gosta mesmo assim, é todo ano tirar um cavalo para mandar para fora. E está acontecendo isso. Todo ano ele manda um cavalo para os Estados Unidos, manda um cavalo, um craque. Hoje ele tem em média assim, hoje ele tem acho que 100 cavalos aqui correndo. Ou seja, entre Campinas a criação e aqui. Brasileira de puro-sangue inglês é muito bem recebida, está alinhada ao resto do mundo, podemos dizer isso, né? Tá. Hoje, uns 2 anos atrás, compraram um cavalo aqui no Brasil, Bawabali, para os Estados Unidos. Hoje eles compram um cavalo para levar para fora. O brasileiro é respeitado. A criação brasileira é boa. Se te contar uma história aqui, Nelito, faz 15 dias mais ou menos, foi arrematada lá uma égua, Mangalaga, que é um cavalo praticamente, a gente pode falar que é um cavalo de passeio, embora tenha algumas provas específicas de marcha e tal, mas é uma raça tipicamente de passeio. Foi arrematada lá por 1.300.000, 50% só da égua. É um valor extraordinário para um cavalo, principalmente não sendo um cavalo atleta, um cavalo de alta performance, vamos colocar assim, né? Nem de turf, nem de hipismo, nem nada, né? O que você acha disso? Olha, agora, recente, foi vendido um cavalo por mais de 1 milhão. Aqui, o Cash do Jaguarité. Não sei exatamente quanto foi, mas esse foi um dos últimos que foi vendido por mais de 1 milhão. Existe isso também no TUF, bastante. E existe, às vezes, ofertas... Cavalos até muito mais caros, né? Ah, sim. Existe, às vezes... Esse Top Hat, vira e mexe eu volto e falo do Top Hat, né? O dono injetou, na época, 2 milhões nele. Ele era do dono do Estadão.
Mesquita? Mesquita. Família Mesquita. Isso. Ele rejeitou 2 milhões desse cavalo. Mas eu te passei esse exemplo da égua Mangalá porque eu ia te fazer uma pergunta, na verdade, assim, quando você vê um puro sangue inglês morfologicamente, você já dá para saber a potencial dele, qualidades nele que possam levar ele a ser um craque? Obviamente que em pista as coisas são onde que as coisas se confirmam, né? Mas a morfologia do cavalo, estou falando em cavalos bem morfologicamente, mas algum assim que se destaque entre os bons. Olha, engana demais, engana muito. Nem sempre o cavalo bonitão, aquele cavalo que... Nem sempre. Inclusive, quando ele é muito grande, ele corre mais risco de mancar, de sentir problemas, né? Então, nem sempre. Às vezes o cavalo é pequenininho, é até meio feinho e tal, e é um craque. Nós tivemos vários exemplos. O que eu ganhei o Grande Prêmio de São Paulo, o Vomage, ele era um cavalo esguio, era bonito, mas fino, né? Não chamava tanta atenção assim. Teve um craque também do Aras Philipson, o Quarry Bravo, era um cavalo pequeno, de 450 quilos, e foi um craque, Ou seja, tamanho não é documento no nem turf. sempre o cavalo bonitão, ele vai ser craque. E existe exemplo de cavalo bonitão e tal, e ele fica perdedor até os 5 anos, não consegue ganhar a corrida. Nem sempre o bonitão é o bom. Bem, o seu próximo passo agora, então, como treinador, é o grande prêmio que você está se preparando aí para participar, é isso? Exatamente. Está confiante? Estou confiante. E é dos resultados que chega mais cavalos, né? Então é isso aí. É que nem o turf é que nem no futebol, tem que ter os gols, tem que ter os resultados positivos para ter mais cavalos. É isso aí. Queria agradecer a sua presença aqui, Nelito Cunha, ex-jockey, agora treinador de cavalos, começando uma nova fase na carreira, super campeão de pistas aí, hoje batendo um papo aqui com a revista Horse no estúdio da Horse TV aqui no Jockey Clube de São Paulo. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Semana que vem a gente está de volta. Quem quiser rever o programa e ver os nossos outros programas aqui da DV Jockey, pode acessar o nosso site www.revistahorse.com.br. Tem um resumo lá de todas as principais informações do que acontece no mundo dos cavalos no Brasil e no mundo. Hoje aqui o papo, muito obrigado, Nelito. Espero voltar aqui, vamos esperar passar esse grande prêmio. Quero voltar a falar com você outras vezes para a gente bater esse papo sobre turf e falar um pouquinho sobre cavalo, que é um papo sempre bem interessante. Obrigado, Marcelo. Falar de turf é sempre muito bom e espero lhe dar outras entrevistas aí. Vamos ver se você vai na cocheira fazer uma visita para nós. Vamos lá. Ver como Papo de cocheira. Vamos fazer um papo de cocheira lá com o Nelito. Conhecer de perto o trabalho dele, que é muito mais interessante, a gente vê as coisas em loco, né? Obrigado, Nelito, e semana que vem a gente está de volta. Muito obrigado, Revista Horse, o mundo do cavalo nas bancas e agora também na sua TV, na TV Jockey, o canal do cavalo no Brasil.